Daí varão de guerra, daí varoa de guerra. Estamos juntos em mais uma leitura bíblica dinâmica da geração disposta a pagar o preço 2012, agora iniciando uma nova empreitada. Olha, tenho certeza que a partir de agora vocês não desgrudarão os olhos do leitura bíblica dinâmica, porque a partir de agora entraremos sobre aproximadamente 30 leituras bíblicas dinâmicas sobre sexo. Ai, sexo, meu Deus! Não pode falar de sexo na Bíblia. Pois é justamente sobre esse paradigma que nós queremos quebrar e principalmente desmistificar a ideia de que a Bíblia é contra o sexo, de que Deus é contra o sexo, e vamos mostrar à luz da Bíblia, ou seja, mostrando biblicamente de que Deus criou o sexo e Deus ama o sexo e Ele quer que você faça sexo, porém dentro do casamento e outras coisas mais. Usaremos como base um livro fantástico e eu quero aqui deixar um agradecimento especial ao meu primo André Pucinga, que investiu nesse ministério na minha vida. Este livro aqui, A Verdade Nua e Crua, do Josh McDowell. Ele é um escritor fantástico americano e esse livro é traduzido A Verdade Nua e Crua. Deixo aqui como sugestão de leitura, pois é baseado nesse livro que nós faremos esses cerca de 30 capítulos de leitura bíblica dinâmica sobre sexo. Debateremos então o sexo, algo que é tão praticado, mas porém, por que as pessoas têm tanta vergonha de falar sobre sexo, ter dúvidas sobre o sexo e principalmente no meio cristão? As pessoas têm problemas às vezes de abordar o sexo. Por isso nós estamos aqui para ajudar, pois esta é a finalidade do Leitura Bíblica Dinâmica. De uma forma dinâmica, de uma forma tranquila, de uma forma que a pessoa se sinta à vontade para ouvir à luz da Bíblia as coisas cotidianas. E hoje abordaremos sobre o sexo. Então, capítulo 1 do sexo, A Verdade Nua e Crua é o livro. Hoje falaremos sobre pureza versus abstinência. O que é a pureza e o que é a abstinência do sexo? Primeiro vamos sempre lendo a palavra lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 24 e 25. Presta atenção, diz assim: Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Presta atenção no 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Bom, onde é que eu quero chegar? Primeiro, eu quero que você entenda que Deus criou o sexo e Deus quer que o homem faça o sexo. Não é contra a vontade dele, ele é totalmente a favor. Porém, precisamos entender alguns conceitos sobre a questão de sexo para que a gente entenda por que hoje cada vez mais se pensa que Deus condena o sexo e para que a gente entenda por que hoje o mundo tem caminhado friamente para uma vida promíscua, uma vida de libertinagem, uma vida onde o sexo já está, até certa forma, banalizado, independente da idade, enfim. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que há uma desordem sobre o verdadeiro sentido do sexo. Qual a desordem? Olha só como é que ele nos diz aqui. Diz que, primeiro, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe. Então, primeiro, deixa o homem, o seu pai e sua mãe. Vira independente. Depois, ele se une à sua mulher, ou seja, casa, tornando-se então uma só carne. Depois, no 25, a gente viu que o homem e a mulher estavam nus, como se fosse o terceiro passo. E o quarto passo, sem vergonha, não tendo vergonha nenhuma, uma caminhada de intimidade. Agora, olha que interessante, como astutamente hoje o senso comum, o que se fala sobre o sexo, inverteu essa ordem. Vou repetir a ordem. Primeiro, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe. Cria-se um homem independente, enfim. Segundo, casa, une-se à sua mulher. Terceiro, fica nu, E quarto,
não sente vergonha por estar nu, enfim, é íntimo, tem intimidade. Agora, olha como hoje está alterada a ordem nesse mundo. Primeiro, hoje pelo mundo, né? É o quarto, né? Então, primeiro, você fica sem vergonha nenhuma. Depois, porque já tá nu com a pessoa sem vergonha nenhuma. Depois, você faz o sexo, tornando com a pessoa uma só carne. Para depois casar e, por último, deixar o seu pai e a sua mãe. Pois acho que a ficha caiu agora, né? Você viu que a gente inverteu a ordem do que o Senhor preparou para nós sobre o sexo. Primeiro, a gente, sem vergonha nenhuma, fica nu. Né? Hoje eu tô ficando, tô curtindo, conheci a pessoa hoje, mas não tem problema. Eu já ganho um nível de intimidade, eu já tô nu, quero sexo mesmo, divertimento, quero aproveitar. É gostoso, é bom, né? Então eu vou fazer sexo. Então você simplesmente, sem vergonha nenhuma, fica nu. Depois, o segundo passo, você então faz sexo, ou seja, se une a uma mulher tornando uma só carne com ela, porque a Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que, né, se une à prostituta ou à mulher ou na parte sexual fora do casamento se torna uma só carne através do sexo. Terceiro, depois de você ficar nu e sem vergonha e fazer o sexo, então depois é que você então casa. Para em último lugar você deixar o seu pai e a sua mãe, porque você vive debaixo das asas do pai e da mãe até que então, né, enfim, segue a ordem. Entendeu como hoje está distorcido a palavra de Deus, meus irmãos e amigos que estão nos assistindo? Portanto, aqui nós estaremos acompanhando justamente algumas informações sobre a questão sexual. E hoje, nesse primeiro dia, falaremos sobre pureza versus abstinência. Bom, hoje quando nós vemos algumas pessoas que estão, né, tendo abstinência sexual, ou seja, estão optando por sexo depois de casamento, a gente já olha para aquela pessoa e diz: ah, você é crente. Ah, só pode ser crente, porque você só quer transar depois do casamento, então você só pode ser crente. Né? Hoje é comum vermos isso. Porém, a questão da abstinência, ela não significa não fazer sexo. Vamos ao conceito de abstinência. Abstinência significa simplesmente evitar determinadas coisas. Então, por exemplo, eu não tomo mais refrigerante, então estou em abstinência de refrigerantes. Eu não como mais carne vermelha, estou em abstinência de carne vermelha. Enfim, quando você abole alguma coisa na sua vida temporariamente ou para o resto da sua vida, você está em abstinência. Ou seja, é simplesmente, né, evitar determinadas coisas. Isso significa abstinência. Bom, o que significa pureza? E aí, meus irmãos, é tremendo que você entenda o conceito de pureza, para que você entenda o plano de Deus através do sexo na sua vida. Bom, a pureza nada mais não é alguém que viva puro de coração, uma pessoa que é boa. Todo mundo associa pureza à bondade, né? Não, a pessoa é boa de coração, então ela é pura. Mas na verdade não é. A palavra pureza, ela tem o seu significado como um compromisso de viver de acordo com o plano de Deus. Pois é, eu também não sabia antes de ler, mas é verdade. A pureza, ela é justamente um compromisso teu com Deus, ou um compromisso que você faz de viver de acordo com os planos de Deus. Então, se você é puro, significa que você está seguindo a vontade de Deus. Seja ela na questão do sexo, seja ela na questão da palavra, no ministério, ou enfim. Então você deve estar perguntando, mas qual é o plano de Deus? Qual é a vontade de Deus? É por isso que existe leitura bíblica dinâmica, para justamente te mostrar de forma dinâmica qual é a vontade de Deus na sua vida à luz da Bíblia, de acordo com a Bíblia, se você crê nela, né? Eu creio. Mas seguindo, então pureza é isso, é o compromisso que você tem, né, de seguir o plano de Deus na sua vida. E a abstinência é você evitar determinadas coisas, se abster de algumas determinadas coisas, sendo ela refrigerante, comida, enfim, pode ser tanto mais coisas como a questão sexual. Isso eu quero introduzir porque muitos não conseguem se manter puros porque estão vivendo em abstinência. Como assim? Por que muitas pessoas hoje não conseguem cumprir os planos de Deus, ainda dentro ou fora da igreja, se frequenta a igreja ou se não frequenta?
Por que muitas pessoas não conseguem se manter ou se tornar puras, cumprindo o plano de Deus, e elas acabam vivendo em abstinência? E meus irmãos, amigos que nos assistem, é difícil viver em abstinência. Você pode perguntar para alguém que está em dieta, alguém que está, sei lá, querendo perder peso, então faz algumas dietas. É muito difícil não assaltar a geladeira de noite. Assim como para alguém que está em abstinência sexual, é muito difícil. Às vezes, homens estarem assistindo filmes pornográficos, mulheres estarem assistindo algumas fotos masculinas, enfim. É difícil para aquela pessoa. A abstinência, você não vai conseguir lutar contra ela. E essa é a maior verdade. Você tem que entrar com a pureza, ou seja, entender os planos de Deus na sua vida, agora em especial, na leitura de hoje, sobre o sexo. Entender por que o sexo é tão precioso dentro do casamento e não fora dele. E nós vamos ler, acompanhar no leitura 2, 3 e 4 sobre a questão sexual fora do casamento também, por que atrapalha tanto a sua vida, mas só hoje já vai ter uma noção, porque você que está vivendo em abstinência, eu te convido a viver em pureza. Você que está tentando se manter, talvez, virgem até o casamento, ou que já teve uma vida sexual ativa, ou tem, e você quer seguir a pureza, ou seja, os planos de Deus na sua vida, eu te digo à luz da Bíblia. Meus irmãos, biblicamente, Deus criou o sexo dentro do casamento. O sexo é para ser praticado dentro do casamento. Você me pergunta, aonde isso está escrito na Bíblia? Eu te digo, meu irmão, em todos os lugares. A Bíblia é rica em falar sobre a questão sexual. Ela não é pobre. Nós aqui lemos pouco e falamos pouco. Vou dar um exemplo. Leia o livro de Cantares. O livro de Cantares fala sobre um homem e uma mulher. E fala sobre, muitas vezes, escrevendo de forma sensual o corpo feminino ou as mensagens da mulher para o homem, para o seu amado. O livro de Cantares é algo totalmente sensual, que fala sobre a questão do sexo. Provérbios, se você for pegar o livro de Provérbios, do capítulo 2 ao capítulo 7, várias vezes você vai ver o quanto Deus condena o sexo fora do casamento, em sentido de prostituição, de lascívia, né, e outras coisas mais que abordaremos no próximo leitura dinâmica. E se você for ver até as cartas de Paulo e sobre Paulo, Paulo ele defende o sexo dentro do casamento. Então isso, meus irmãos, é muito importante que você entenda que Deus ele quer que nós façamos o sexo. Pergunto para você, se você crê realmente que nós fomos criados por Deus, por que você acha então que Deus colocou o prazer dentro do sexo? Você acha que é porque Deus não quer que a gente faça sexo? Não, é porque Ele quer que a gente tenha prazer na vida sexual. O que Ele não quer, isso claramente na Bíblia, é que a gente faça sexo fora do casamento. Bom, vamos entender por que é tão importante fazer o sexo dentro do casamento e não fora do casamento. Bom, a palavra diz, como nós lemos aqui, deixará o homem o seu pai e sua mãe e unirá com a sua esposa, tornando-se uma só carne. Ou seja, o casamento é um compromisso, uma aliança que nós colocamos no dedo, de forma que é um compromisso de um homem, uma mulher e o Senhor. Por exemplo, talvez você seja divorciado ou divorciado, ou você tem pais divorciados, você conhece muitas pessoas divorciadas. Por que hoje as pessoas não estão nem casando? Já parou para pensar nisso? Por que hoje os relacionamentos não duram 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio? Casamentos não duram. E antigamente duravam. Parou para pensar isso? Por que o casamento está sendo abolido e as famílias estão sendo destruídas? É porque justamente a questão sexual está sendo levada de maneira errada. E Deus quer nos proteger disso. Por isso, eu te convido a refletir sobre essa parte sexual. Portanto, meus irmãos, é importante que a gente faça o sexo dentro do casamento, porque é dentro de uma aliança. Há uma aliança de Deus com o homem e a mulher. No momento em que se casam, a palavra diz que eles se tornam uma só carne. E por isso que dentro do matrimônio, dentro do casamento, o sexo é lícito perante a Bíblia, porque é uma só carne. É como se o homem fosse um, a mulher fosse uma. Só que se você somasse, dariam 2. Porém, no casamento, se somam em uma só carne, meio e meio. Dão 1. Portanto, a gente deve entender
que o sexo dentro do casamento, ele é feito de maneira segura. E o sexo fora do casamento, ele destrói a nossa vida. Isso está em Provérbios, capítulo 2, versículo, se não me engano, 32, que fala justamente isso. O que adultera com uma mulher está fora de si, destrói a sua alma, a si mesmo, e a vergonha não se apaga. Porque eu sei, muitas vezes o nosso corpo deseja sexualmente, a gente tem desejos sexuais. Uma adolescente de 12, 13 anos, os hormônios estão fervendo. Assim como também para as moças, às vezes um pouquinho mais tardio, ali por volta dos 14, 15, os hormônios estão fervendo. E pode se perguntar, então por que Deus coloca esse hormônio fervendo com essa idade se eu não posso fazer? Então muitos perguntam, né? Por que então a Bíblia ela é tão negativa sobre o sexo? Por que Deus é tão negativo sobre o sexo? Resposta: não significa hoje que a Bíblia ela é muito careta ou ela é negativa sobre o sexo, mas o nosso padrão e a nossa cultura que cada vez está colocando o sexo sem limites. Então não é a Bíblia que está regredindo ou tornando careta, nós é que estamos vivendo e tratando o sexo de maneira banalizada. Você já parou para pensar hoje por que muitos casais procuram o swing? Ou seja, sexo com outros casais? Ah, porque entrou na rotina, o sexo entrou na rotina. São casamentos e relacionamentos baseados somente no sexo. E esse é o problema, porque muitos casais estão se destruindo. Muitos casais se destroem porque o marido se masturba. Então passa a não ter mais desejo sexual pela esposa. Prefere se masturbar a fazer sexo com a esposa. Assim como também, muitas vezes, a esposa ela acaba tendo nojo do marido, porque o marido atrai, porque ela soube de traições ou por outras coisas mais. Então a gente começa a ver, como falei no início, essa inversão do valor do Senhor, do valor bíblico. Não significa que a Bíblia está andando para trás e que ela é negativa contra o sexo. Significa que hoje o sexo não está tendo limites e vivendo até de forma certa banal. Hoje vemos crianças de 11 anos fazendo sexo. Hoje vemos pais e mães com 12, 13 anos de idade. Então o sexo está sendo feito de forma banal. Hoje é muito comum vermos triângulos amorosos e a gente pode ver na televisão diversos programas que apoiam os triângulos amorosos. Então, quando a gente começa a observar isso, é nítido quanto o limite do sexo é que está se extrapolando e não a Bíblia que está se afastando. Então não é que Deus condena o sexo, ao contrário, ele apoia, mas seja feito dentro do casamento, seja feito de uma forma pura, buscando a pureza. Lembrando mais uma vez que a pureza é o compromisso da vontade de Deus. E aqui vai o meu conselho: se você não tem conseguido esperar até o casamento e você quer isso, ou você nunca pensou sobre isso, eu quero te dizer, a abstinência ela é complicada, ela é difícil, porque se você só se abster por se abster, você vai acabar sofrendo, a carência vai ser muito forte, você vai acabar caminhando para masturbação, filmes pornográficos e outras coisas mais. E até mesmo dentro do casamento, se você não tiver uma vida sexual ativa boa, você vai buscar fora do casamento essa vida, como prostitutas, muitas vezes no casos masculinos, e traições nos casos femininos. Enfim, a questão do sexo hoje está destruindo a família, destruindo o matrimônio e destruindo a nossa vida. Pense e reflita sobre isso. O sexo dentro do casamento. A abstinência versus a questão da pureza. Lembrando, abstenha-se do sexo, mas de forma pura, seguindo a vontade de Deus, os padrões de Deus. Se você seguir a vontade de Deus e os padrões de Deus, você, de uma forma mais tranquila e até de uma forma mais prazerosa, vai ser viver o sexo depois do casamento. Sem falar na questão, como vamos abordar nos próximos leituras dinâmicas, a intimidade. Há pesquisas hoje que falam que o sexo dentro do casamento ele é muito mais prazeroso do que fora. Alguém vai dizer, não, mas sexo fora também é prazeroso. Sim, mas não é feito de uma forma íntima. E por que você troca às vezes tanto de parceiros, e você não consegue viver com aquela pessoa? É um usando o outro. Enquanto Deus criou o sexo para que nós levamos o nosso companheiro ou companheira ao prazer. E hoje nós estamos buscando só o sexo de casualidade, como se tem dito, buscando parceiros para eu me satisfazer, o meu ego, eu sou egoísta, eu quero sexo para eu me satisfazer. O outro, não me importo com o outro. E não é esse o propósito do sexo. Portanto, fechando, Deus criou o sexo, Ele ama o sexo, e Ele quer que o homem faça sexo.
Entenda, dentro da vontade de Deus, do compromisso do Senhor, da pureza que o Senhor tem, está o sexo. Você ser puro vai te levar ao sexo. Porém, depois de uma etapa, de um compromisso, de uma aliança tua com a tua esposa, se tornando uma só carne, uma aliança com o Senhor. Sexo fora do casamento tem levado a estragos. Pessoas magoadas, feridas, né, que muitas vezes sonham com ex-relacionamentos e atrapalham os relacionamentos atuais. Portanto, deixo mais um exemplo. Por que você acha que a mulher, né, ela sangra, né, quando perde a virgindade? Vou deixar essa pergunta no ar para que a gente inicie o próximo Leitura Bíblica Dinâmica respondendo esta pergunta. Bom, pureza versus abstinência. E Deus, Ele ama o sexo, Ele não é avesso ao sexo, mas feito de forma pura. Portanto, vive em abstenção, só que de acordo com a pureza. Não sem a pureza, sem a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e seguiremos falando sobre essa parte apimentada, que é a questão do sexo à luz da Bíblia. Deus te abençoe e até lá.